2, tinha que finalizar na semana passada, ficou essa correção pendente. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um gabarito, digitei todo o gabarito e o tio Gilbert postou na plataforma. Então, vocês vão lá na plataforma, quem ainda não foi, e vão conferir essa correção, tá? Dessas últimas páginas do livro, ok? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam ou amanhã ou semana que vem, tá bom? Quando vocês terminarem de corrigir, tá? Então, todas as respostas das páginas que eu passei na semana passada na plataforma, certo? Bom, aí estávamos falando do módulo 2, né? No módulo 2, nós vimos os animais invertebrados. Então, estudamos todos os grupos, todos os filos e depois as classes dos animais invertebrados. No módulo 3, ele vai começar a apresentar para a gente os animais vertebrados, tá? Então, são aqueles 5 grupos que a gente já conhece, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Então, ao longo desse módulo 3, nós vamos conhecer esses 5 grupos. Muitos dos animais, né, desse grupo dos vertebrados, a gente já tem até contato, já viu alguma vez. É mais fácil o contato com os animais vertebrados do que o grupo dos invertebrados que a gente estava estudando no módulo 2, tá? Bom, aí ele coloca uma imagem para a gente observar na página 198 e 199, que foi um fóssil, né, que eles acharam lá em Wuhan, lá na China, em 2015, tá? Então, paleontólogos, né, que estudam essa área, encontraram no solo, né, de Wuhan, lá na China, esse animal que viveu 180 milhões de anos atrás, tá? E aí, se a gente analisar essa figura, né, que dá para ver perfeitamente uma estrutura fundamental dos animais vertebrados, a gente consegue identificar essa estrutura. Quem sabe me dizer que estrutura é essa? Está aparecendo aí. Tia, de um jacaré? Não, eu quero saber, é um fóssil de um dinossauro, só que eu quero saber qual é a estrutura que está mostrando aí nessa foto? O que tem de resto do corpo desse animal? O que vocês conseguem Coluna A identificar? coluna vertebral, vertebral. A coluna, isso. O que mais? A parece um coluna. pé. Isso, as patas, exatamente. Então, ó, no centro do desenho tá certinho a coluna vertebral e para o final do desenho, ó, ela ainda tem um pedaço dela que possivelmente isso aí era uma cauda, né? E nas laterais a gente consegue ver aí uma possível pata. Só não está dando para a gente ver o crânio, se eles acharam a parte do crânio. Isso não está mostrando aí nessa foto, né? Então, por que o livro ele colocou essa página logo para abrir o capítulo? Como nós vamos falar de animais vertebrados, a gente precisa entender que a principal característica dos animais vertebrados é possuir essa coluna vertebral. Então, por isso que ele colocou essa figura para a gente identificar essa estrutura aí nesse fóssil. E dá para ver direitinho aí. Aí, ele pergunta também se todos os animais, né, que a partir de agora que nós vamos estudar, se tem essa coluna vertebral. Todos têm? Eu acho que todos, sim, porque é a coluna vertebral. É a característica principal, certo? Ó, a Angelina está falando que não está me ouvindo. Tem alguém mais que não esteja me ouvindo?
Não, a gente tá te ouvindo direitinho. Eu tô ouvindo, tia. Angelina, Eu tô então, ouvindo, tia. Angelina, sai então e tenta entrar de novo para ver se melhora, que às vezes é a conexão da internet. Bom, ok, então vamos continuar. Então, realmente, para esses animais eles serem classificados em animais vertebrados, todos eles precisam ter essa característica, tá? Que é a presença de coluna vertebral. Então, os peixes que nós vamos estudar têm, os anfíbios têm também, os mamíferos, as aves e os répteis, tá? Então, todos esses 5 grupos, a principal característica deles é a presença de coluna vertebral. Depois vão aparecer outras características, que aí vão estar relacionadas ao grupo em que eles estão. Por exemplo, quando a gente entrar no grupo dos peixes, a gente vai ver que existem características próprias para que aquele animal esteja no grupo dos peixes. No grupo dos mamíferos, vão ter características especiais, né, características próprias, para que aquele animal esteja no grupo dos mamíferos. E assim todos os outros grupos. Mas a característica fundamental para eles estarem no grupo dos vertebrados é a presença de coluna vertebral, tá? Aí, antes, um pouquinho, no módulo 2, a gente viu que esse filo, né, ele é chamado de cordata. E aí, o que significa isso? Enquanto esses seres estão na fase embrionária, eles desenvolvem uma estrutura que é chamada de notocorda, e quando eles estão já numa fase mais evoluída, mais avançada do desenvolvimento, eles têm a coluna vertebral propriamente dita, tá? Então, enquanto formação, enquanto eles ainda estão em embrião, ainda em formação, eles têm a notocorda. Depois, essa notocorda ela vai se transformar na coluna vertebral mesmo, tá? Até aí tudo bem? Tudo bem. Ok. Essa parte é bem mais fácil do que a parte de invertebrados, porque a gente já tem mais contato com esses grupos, né? Com esses animais. Então, vai ser um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Bom, então vamos para a página 200. Na página 200, a gente tem uma atividade prática para fazer. Então, eu não tenho como fazer com vocês por enquanto, mas quando a gente voltar, a gente tem como fazer isso na sala. Mas a gente pode fazer isso em casa, ou com um irmão, ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, ou com o tio, tá? Que é uma atividade bem fácil da gente realizar. Ele pede para a gente identificar aonde está a nossa coluna, tá? Então, ó, estava pedindo aí para a gente se juntar com um colega, mas a gente vai se juntar com um parente nosso, tá? E vai pedir para ele se curvar, igual esse menininho tá aí, tá? Ele tá aí abaixadinho. E vai pedir para que a outra pessoa, ou o vovô, ou a vovó, ou o tio, ou o irmão, que toque suavemente com uma de suas mãos no meio das costas, tá? Então, a atividade é essa. E aí, depois de tocar as costas, vocês vão ver o que que vocês conseguem perceber, tá? Então, vocês vão pedir para uma pessoa se abaixar um pouquinho e vão suavemente passar o dedo ou a ponta dos dedos, né? Ou a mão toda nesse meiozinho e vai perceber o que que vocês conseguem analisar aí, certo? Não vou dar a resposta, eu já sei a resposta, mas não vou dar a resposta. Bom, aí ele começa a falar propriamente dos animais vertebrados, tá? De algumas características. E essa parte ele mostra bastante figuras para a gente observar.
tá? Ele já começa já com um capítulo bem colorido para a gente observar bastante características desses animais. Bom, o que que a gente precisa saber então? Ó, debaixo dessa atividade prática, a gente tem a característica principal, ó, falando na característica principal. Ao fazer a atividade acima, você percebeu uma característica dos animais vertebrados, que é a presença da coluna vertebral, tá? Então, quando você passa a mão todinha, você vai perceber a coluna vertebral. E quando você passa devagar, você vai perceber uma outra estrutura, que é chamada de vértebras. Então, a coluna vertebral, o próprio nome já dá uma dica, ó, coluna vertebral. Ela é formada por vértebras. Cada pedacinho desse que vocês vão sentir com o dedo, que ela tem tipo que um calombinho, é uma vértebra diferente, tá? Nos seres humanos, nós possuímos 33 vértebras. Então, se a gente pudesse pegar a coluna vertebral toda do ser humano e desmontasse ela em pedacinhos, que dá para fazer isso, né? Quando se tem só o esqueleto, tem 33 pedacinhos. Cada pedacinho desse é chamado de vértebra. Então, dependendo da posição, Miguel está perguntando se alguma parte dessa for danificada, se a pessoa pode parar de andar. Dependendo do tipo de lesão que for e dependendo da posição dela, pode sim, a pessoa pode ficar sem andar, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tem determinadas brincadeiras que a gente faz, às vezes com um colega, uma brincadeira, às vezes até sem noção, que às vezes pode machucar o colega, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se pegar numa vértebra e essa lesão, ela for uma lesão grave, pode sim deixar a pessoa sem andar, tá? Ou então até mesmo se for aqui na região do pescoço, essa região também ela é muito importante. A pessoa fica sem o movimento do pescoço para baixo, só vai conseguir mexer do pescoço para cima. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Pode acontecer esse acidente, sim. Bom, aí no segundo parágrafo, esse segundo parágrafo, o segundo e o terceiro, são bem importantes. Então, quem tem um marca-texto, pega um marca-texto para a gente marcar, tá? Vamos marcar lá, ó. Os vertebrados constituem um grupo de animais que apresenta grande diversidade de espécies que variam em tamanho, massa corpórea, hábitos, reprodução, habitats e mais outras características, tá? Então vamos lá. Primeiro, tamanho. A gente sabe que nesse grupo dos vertebrados existem animais de diversos tamanhos. Então, esses tamanhos podem ser variados. Massa corpórea. Massa corpórea é o peso do animal. Então, a gente também consegue perceber, de todos esses animais vertebrados que a gente conhece, que o peso deles também variam, tá? Alguns são mais leves, outros mais pesados. Se a gente levar em consideração um sapo e um elefante, né, a gente consegue perceber bem a diferença de massa corpórea. O sapo ele vai ser bem levezinho e o elefante pesando toneladas, tá? Professora, onde é que você marcou? Eu marquei no segundo e terceiro parágrafo, debaixo da atividade prática, de os vertebrados, até exemplo, e o outro que eu ainda não li, que eu ainda vou ler para explicar. Aí os hábitos. Esses hábitos está querendo dizer o seguinte: pode ser um hábito alimentar, o que ele come, pode ser um hábito da onde ele é encontrado, né, onde ele vive. Então, hábito significa isso. Reprodução, como eles fazem para, né, se manter no,
no planeta Terra, né? Que a reprodução é o ato da espécie continuar, né? No planeta, existindo no planeta. Então, eles precisam se reproduzir. Se vai ser assexuadamente ou sexuadamente, não importa, mas eles precisam dessa reprodução, tá? E aí, no outro parágrafo, ó, dependendo da maneira que os animais vertebrados regulam a temperatura do corpo, eles podem ser classificados em ectotérmicos e endotérmicos. Essa diferença de ectotérmicos para endotérmicos vocês ainda não sabem, tá? Nós vamos aprender agora. O que é um animal ectotérmico? Tá vendo que tá em negrito aí no livro também? Nós vamos marcar essa explicação também, tá? Então vamos lá, ó. Animais ectotérmicos são aqueles que dependem de fontes externas de calor para regular a temperatura. Para isso, ficam expostos à luz solar ou permanecem em ambientes aquecidos por ela. Em geral, peixes, anfíbios e répteis são animais ectotérmicos. E os endotérmicos? Os animais endotérmicos são capazes de gerar e reter calor suficiente para manter sua temperatura corpórea, independente da temperatura do ambiente. Eles dependem principalmente do calor produzido pelo seu metabolismo para regular a temperatura. De forma geral, as aves e os mamíferos são animais endotérmicos. Nós, seres humanos, somos animais endotérmicos. Nós conseguimos controlar a temperatura do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, quando o nosso corpo percebe que está numa temperatura acima de 36 graus ou 36 graus e meio, que é a temperatura adequada, a gente começa a transpirar, a gente começa a suar. Esse suor, ele não é produzido à toa, ele é produzido justamente para a gente controlar essa temperatura do nosso corpo. Toda vez que ela estiver acima de 36 ou de 36,5, a gente começa a produzir esse suor, e esse suor tem a função de resfriar a pele. Ou seja, se a pele estava muito quente, o suor ele resfria, ele volta à temperatura normal. Por isso que no verão a gente produz muito suor, a gente sua bastante, tá? Por conta disso. A nossa pele fica muito quente por causa do calor do ambiente, por causa da presença do sol, e aí a gente tem a necessidade constantemente de produzir o suor para refrescar essa pele e voltar a essa temperatura de 36 ou 36 graus e meio, tá? Já nos ectotérmicos, eles não conseguem fazer isso, tá? Eles não conseguem esse controle. É o que a gente chama de animais de pele fria. Já ouviram falar que o jacaré é um animal de pele fria? E aí ele precisa, às vezes, ficar lá paradinho no sol. Se a gente for no zoológico, aonde eles ficam, tem sempre um lago, né, com água, que eles gostam do ambiente aquático, mas também tem uma parte seca, que quando ele precisa fazer esse controle da temperatura corporal, ele fica lá paradinho no sol. A gente acha até que o bicho está morto, mas ele fica lá paradinho, só se aquecendo, porque são animais que a gente chama de animais de pele fria, tá? Tanto os répteis quanto os anfíbios, tá? Então, os anfíbios também fazem isso. Se você pegar, colocar a mão num sapo, você vai ver que ele é gelado, né? Vai colocar a mão numa perereca, vai ver que ele é gelado. A cobra, mesma coisa. Mesma coisa, Miguel. Se a gente colocar a mão nela, a gente vê que ela tem aquela pele dela fria, porque são animais ectotérmicos, tá? Então, essas duas definições, essas duas características, eu acho que vocês nunca ouviram falar. A gente está ouvindo, acho que pela primeira vez agora, tá? Então, nós, seres humanos, somos endotérmicos, então a gente consegue controlar a nossa temperatura,
tá? Pelo nosso próprio metabolismo, ok? Bom, aí marcaram então esses dois, o ectotérmico e o endotérmico? Bom, ok, então. Na 201, o livro faz a apresentação das 5 classes dos vertebrados. Aí ele coloca um representante de cada classe, mas depois ele comenta outros exemplos, tá? Então, eu falei para vocês que os animais vertebrados, eles são agrupados em 5 grupos. Ou seja, esses grupos são as classes. Que classes são essas? Aí ele coloca aí no livro separadinho, ó. Anfíbios, mamíferos, peixes, répteis e aves. Não tem uma ordem, não, tá? A ordem que vocês falarem aí dessas 5 classes, tá certo, não tem uma ordem, não. Cada livro apresenta numa ordem, tá? Geralmente, os livros colocam os mamíferos por último, porque são animais mais complexos, tá? Mas não tem uma ordem específica, não. A gente pode utilizar qualquer ordem. A ordem que vocês forem lembrando, podem ir escrevendo, sem problemas. Aí, ó, ele coloca um textinho embaixo de cada figura, só para simbolizar como que eles são classificados, por que que eles são classificados dessa maneira? Por que que são anfíbios? Por que que o sapo, por exemplo, é um anfíbio? Por que que o tamanduá é um mamífero? Quais são as características que eles possuem para cada animal estar em um grupo diferente, tá? O grupo geral é os vertebrados, mas que é o filo, né? O filo dos vertebrados. Mas, por eles possuírem características diferentes, eles vão ser colocados em classes diferentes, igual a gente estava vendo nos invertebrados. Aí a gente tem aí, ó, os anfíbios são vertebrados e, em geral, apresentam forma larval aquática e forma adulta terrestre. Eles não têm escamas, pelos ou penas, como, por exemplo, temos as rãs, os sapos, as cobras cegas e as salamandras. Então, vamos entender aí. Por que que todos esses animais estão no grupo dos anfíbios? Os anfíbios são aqueles animais que uma parte da vida deles eles precisam estar no ambiente aquático, que é em estado larval, tá? Igual é o sapo quando é girino. Enquanto ele ainda não é um sapo adulto, ele é ainda jovem, ele é chamado de girino. Então, nesse estágio de girino, que é o estágio larval, ele precisa estar na água. Depois, quando ele vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai entrando no estágio adulto, aí ele passa a deixar o ambiente aquático e passa a ir para o ambiente terrestre. Isso é a característica dos anfíbios. Muita gente confunde esses animais, tá? Principalmente com os répteis. Então, a partir de hoje, a gente não vai confundir mais. Os anfíbios são aqueles que uma parte da vida, preferencialmente a parte larval, vai viver no ambiente aquático e a outra parte no ambiente terrestre, quando adulto no ambiente terrestre. Em adulto, quando ele tiver adulto, ele só vai retornar ao ambiente aquático para se reproduzir, que a reprodução deles é na água, tá? Do contrário, eles vão preferir o ambiente terrestre. Todo mundo entendeu esse? Esse é o primeiro grupo, tá? Então, eles têm um período da fase da vida deles que eles vão ficar no ambiente aquático e um período da fase deles que eles vão viver no ambiente terrestre. Só vão voltar ao ambiente aquático na fase adulta quando for preciso se reproduzir. Do contrário, ele vai permanecer no ambiente terrestre.
por ele ter esses dois ambientes, né? Eles são enquadrados aí no grupo dos anfíbios, certo? Depois, os mamíferos. Esse é o nosso grupo, tá? Os seres humanos estão inseridos no grupo dos mamíferos. O que eles precisam ter para estar nesse grupo? Ó, os mamíferos se caracterizam por apresentar pelos, então nós temos placenta, glândulas mamárias. Exemplos: gato, búfalo, cavalo, gorila, tamanduá, capivara e nós, seres humanos. A lista é gigantesca, tá? Tem bastante exemplo. E aí ele marca aí pra gente, ó, o placenta. E depois ele coloca aqui do ladinho o significado de placenta. Estrutura pela qual o embrião e o feto recebem nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Quando esse animal nasce, quando chega na hora, né, de nascer, essa placenta ela vem junto, ela tem que sair junto com o filhotinho, no caso dos animais, né, o filhotinho, e no caso do ser humano, o bebê. Retira o bebê e depois vai retirar essa placenta também. Em alguns animais, né, como gato, cachorro, quando a mãe tira essa placenta, muitas das vezes ela se alimenta dessa placenta, né? Porque é muito nutritivo. Então, como ela precisa de nutrientes para depois sustentar os filhotinhos, que são vários, né, diferentes da espécie humana, a espécie humana ela só gera um bebê de cada vez, né? Quando muitos gêmeos, que aí são dois. Mas no caso de outros mamíferos, como o gato, o cachorro, dão vários numa mesma ninhada, né? E aí elas precisam bastante de nutrientes, então elas acabam ingerindo essa placenta, comendo essa placenta por ter nutrientes ali. E aí ela precisa gerar o leite para alimentar todos os filhotinhos dela, tá? Então é mais ou menos isso que acontece nos mamíferos. Os mamíferos é mais fácil, que a gente já está acostumado. Nos peixes, os peixes vivem em ambientes aquáticos e se caracterizam pela presença de brânquias durante toda a vida. Corresponde à maior classe de vertebrados que se conhece atualmente. Os pacus, os tubarões, os dourados e as raias são exemplos de peixes. Quando a gente chegar no grupo dos peixes, que a gente vai falar já já neles, a gente vai ver que os peixes eles têm duas classificações. Existem dois tipos de peixes, tá? Os peixes que são chamados de peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos são aqueles em que a coluna vertebral deles é formada de cartilagem. Não é aquela espinha durinha, igual do peixe ósseo, tá? Então, o tubarão e a arraia que cita aí são exemplos de peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos são aqueles que a coluna vertebral é bem rígida, que é o que a gente chama de espinha. São os peixes que têm espinha, aí a gente tem que ter cuidado na hora de comer. Então, são classificados em peixes ósseos, tá? Então, a grande maioria tem muito mais peixe ósseo do que peixe cartilaginoso, tá? A variedade de peixes ósseos é infinitamente maior do que de peixes cartilaginosos, tá? A gente já vai ver esses dois grupos. Aí no próximo grupo, ó, os répteis. Aí ele coloca aí a foto de um jacaré. Quase que não está dando para ver o jacaré, que ele está bem misturado aí nas folhas, ó, tá bem camuflado, bem escondido. Mas ele está aí com a cabecinha para cima, ó. Aí ele, para estar dentro do grupo dos répteis, o que precisa ter como característica para estar dentro desse grupo dos répteis? Apresentar várias adaptações à vida terrestre,
como pele seca, com escamas e ovos que se desenvolvem no ambiente terrestre. Aí temos como exemplo as serpentes, os lagartos, as tartarugas, os jacarés e mais alguns exemplos. O que eles fazem com relação a esses ovos? Eles colocam os ovos e cavam no ambiente terrestre um buraco. Não sei se vocês já viram isso, mas de vez em quando dá na televisão, né? Muito da tartaruga, quando elas estão, principalmente a tartaruga marinha, né? Quando elas estão em época de desova, elas vêm até a beira do mar, até a beira da praia, desculpa, aí cavam um buraco e colocam os ovos ali. Depois ela tampa e volta para o mar, tá? O jabuti, que é o terrestre, faz a mesma coisa, só que aí no ambiente próximo a ele, né? Porque ele já vive no ambiente terrestre mesmo, ele não sai do ambiente dele igual a tartaruga marinha, que é a água, para colocar os ovos. Ele já está no ambiente terrestre, aí ele procura um lugar escondido, cava, a fêmea cava e coloca os ovos ali. O jacaré é a mesma coisa. As cobras, a mesma coisa, tá? Todos eles têm o mesmo tipo de comportamento. E aí, depois de um tempo, né, esses ovos eles vão eclodir, vão se quebrar e vai sair o filhotinho dali, tá? A tartaruga marinha é a que mais preocupa. Por quê? Como ela fica, né? Ela tem que vir até a beira da praia, colocar seus ovos e depois ela volta do ambiente aquático, ela não fica ali de vigia. Esses ovos, eles sofrem muitas ações dos predadores. Isso aí, Yasmin. E aí, o que acontece? Os biólogos, né, os pesquisadores específicos em tartarugas, eles estimam que de todas aquelas tartaruguinhas que nascem, tá, que são várias, né, que conseguem chegar até o mar novamente, uma só consegue chegar à fase adulta. Então, olha só, nascem, sei lá, 15, 20, e dessas 20, uma consegue chegar na idade adulta. Por isso que é muito preocupante com relação à, à sobrevivência delas, né? E aí, em todos os documentários que a gente assiste, sempre fala da preservação das tartarugas marinhas, sem contar que elas sofrem bastante também com a poluição dos mares, né? O canudinho que ia parar lá na água do mar, as sacolas plásticas também que vão parar também no mar. Elas gostam muito de se alimentar de água viva. Então, quando elas observam, às vezes, uma sacola plástica na água, quando a sacola está na água, ela forma aquele formato da água viva. Então, isso confunde elas. Aí, elas acabam fazendo? Se alimentando dessa sacola plástica. Por isso que criaram agora essa lei da redução das sacolas plásticas e do canudinho plástico para tentar reduzir a quantidade desses produtos nos mares, porque tanto o canudinho quanto o saco plástico prejudica bastante esses animais. Aí elas comem esse saco plástico achando que é uma água viva, esse saco plástico vai parar no intestino dela e ela não consegue digerir essa sacola plástica. E aí ela acaba morrendo, tá? Quando começaram a fazer essa campanha de redução de canudinho, até mostrou na televisão, não sei se vocês chegaram a ver, uma tartaruga com um canudinho bem na narina, eles tirando o canudinho de dentro do nariz dela, porque por algum motivo ela acabou ingerindo aquilo e aí, tadinha, depois ela não conseguiu respirar mais porque o canudinho ficou preso ali e ela acabou morrendo, tá? Então, por isso que fizeram essa campanha, tanto do canudinho quanto das sacolas plásticas
para a gente tentar reduzir esse uso e também tentar reduzir a quantidade desses materiais nos mares. E aí, por último, ele mostra o grupo das aves, e particularmente mostra uma ave aí que eu acho linda, né? Que é o tucano. O bico do tucano e esse olhinho que ele tem, essa manchinha que ele tem no olhinho é lindo. Eu acho um pássaro muito, muito interessante. Bom, e aí, como característica, a gente tem as penas, né? O corpo coberto por penas, e a maioria delas são capazes de voar. Quando a gente estiver nesse grupo, a gente vai ver que nem todas têm a capacidade de voar, não, tá? Algumas só conseguem dar aqueles pulinhos, que é igual a galinha faz. Não consegue ter o voo alto, tá? Então, algumas têm esse voo perfeito e outras não, tá? A gente vai estudar isso também. Aí ele dá alguns exemplos, ó, desse grupo: galinha, tucano, pombas, emas, garça. Esse grupo também é um grupo bem variado, tá? A gente tem diversos tipos de pássaros, tanto pequenininho quanto um porte um pouco maior, tá? É lindo, né? O tucano, gente, ele é perfeito. Eu acho ele perfeito. Ele parece uma pintura, né? Esse bico e essa parte, a parte do olho parece uma pintura. É muito bonito mesmo, eu também gosto. Bom, agora na 202, nós vamos começar, mas não, acho que não vai dar tempo da gente terminar, tá? Aí amanhã a gente finaliza essa parte se não der tempo. Mais tarde, tia. Oi? Você não tem uma aula no final do dia? Mas é amanhã, não é hoje, não. É amanhã, a última aula de amanhã, tá? Se a gente não conseguir terminar hoje, essa parte, a gente termina o finalzinho amanhã, não tem problema. Bom, aí eu falei para vocês que o grupo dos peixes, ele é dividido em dois grupos diferentes, ó. Então, ele já começa a explicação mostrando esses dois grupos, tá? Então, ele coloca lá, ó, os peixes são animais vertebrados que se caracterizam por passar seu ciclo de vida na água, podendo ser classificados em cartilaginosos e ósseos. Aí ele dá um exemplo de um peixe cartilaginoso, que é o tubarão, ó, tubarão cinzento. Todas as espécies de tubarão são classificadas como peixes cartilaginosos, tá? As raias também. E as quimeras também. As quimeras eles não colocaram o desenho aí. Mas quem nunca viu, depois pesquisa na internet para vocês verem como que é a aparência da quimera. E depois ele coloca, ó, um tucunaré, que é um peixe ósseo, tá? E dá outros exemplos também, linguado, o marlin, que é aquele peixe grandão com um bico assim na frente, né? E coloca a figura do tucunaré, tá? Bom, aí o que ele explica sobre essas duas classificações, o porquê que um é classificado como peixe cartilaginoso e o outro como peixe ósseo, justamente por causa da presença da coluna deles. A coluna vertebral dos peixes cartilaginosos são diferentes da coluna dos peixes ósseos. Ó, ele até coloca uma palavra em negrito aí, ó, condrictis. Esse condrictis significa cartilagem, tá? Então, alguém já comeu filé de cação? Já ouviram falar nisso? Não? Já comeram ó a propaganda, o McFish do McDonald's? Já? Que é aquele de Já, peixe? tia. Filé de peixe. Já comeram?
Não, Não? não. Aquele Eu já hambúrguer, comi, tia. então, aquele hambúrguer, ele é feito de filé de peixe, né? E ali, se a gente observar, não tem espinha. A gente pode comer sem problemas, né? Que não tem espinha nenhuma ali. Por que que ali não tem espinha? Porque aquele filé é feito do peixe cartilaginoso. Pode falar, Anê, Angelina. eu acabei de perguntar à minha mãe. Minha mãe falou que eu já comi esse filé de quê mesmo? Cação. Eu não É, sabia. vocês sabem quem é o filé de cação? O que que é o cação? Não, Não? não. Ninguém sabe o que que é o cação? Não. Isso, a Angelina acertou. É o filhote do tubarão. O cação é o filhotinho do tubarão. Por isso que ele não tem espinha nenhuma. Ele é de cartilagem, então a gente pode comer à vontade o filé de cação, que não vai encontrar nenhuma espinha. É um peixe cartilaginoso. Tá? Então agora já estão sabendo que já comeram, quem já comeu o filé de cação. Provavelmente vocês já comeram. É um peixe bem gordinho, a carne bem clarinha. Ele, assim, é um filezinho bem gordinho, parece uma almofadinha branquinha e não tem espinha nenhuma, porque Eita, é eu do já comi isso filhote. aí já, tia. É bem comum a gente se alimentar, só é um pouquinho caro, ele não é muito baratinho, não. Por isso que Os caras o, aqui da rua, os caras daqui da rua vendem baratinho. Por isso que o McFish, em considerado aos outros sanduíches, ele é um pouquinho mais caro, porque não é um peixe muito baratinho, não. Existem peixes mais em conta, mas aí tem espinha, tá? Bom, então aí nós temos as duas fotos mostrando essa diferença do peixe cartilaginoso para o peixe ósseo. Então, peixe ósseo a gente tem uma infinidade. Todos esses peixes que vocês imaginarem na cabeça de vocês são peixes ósseos, tá? Dourado, namorado, tainha, curvina, sardinha, xerelete, deixa eu ver o que mais, os mais comuns. Ai, tem vários. Todos esses, Tilápia. tilápia, todos esses são peixes ósseos, tá? Todos eles têm a espinha e vão ser enquadrados aí na classificação de peixes ósseos. Isso, Júlia, dourado, todos esses assim mais comuns são peixes ósseos. Só vai ser o peixe cartilaginoso, o tubarão, todas as espécies de tubarão, as arraias, que é aquela que é bem, né, espalhada, e as quimeras, que não tem a foto aí. Depois vocês procurem na internet para vocês verem como que ela é. Bom, aí ele começa a falar do formato do corpo dos peixes, tá? A gente tem aí, ó, uma figura A, que o corpinho é mais achatadinho, assim, na lateral, e tem alguns peixes em que o corpinho, ó, ele é mais pontiagudo, assim, para frente, tá? Esse formato que os peixes têm, tanto da figura A quanto da figura B, o nome que se dá a isso é formato hidrodinâmico, tá? Por que que recebe esse nome, formato hidrodinâmico? Porque ele facilita esse formato que eles têm, facilita a natação deles na água. Então, eles conseguem furar, né, a água e conseguem nadar bem, tá? Por isso que recebe esse nome. Eles têm um formato hidrodinâmico, tá? Bom, aí ele pede, ó, para a gente ler as informações, aí no finalzinho da 202. Leia as informações dos quadros, observe as imagens e ligue cada uma delas ao quadro correspondente,
Então, a gente tem, ó, a figura A, um animal adulto, podendo chegar a 60 centímetros de comprimento, e na figura B também um animal adulto, também podendo chegar a 60 centímetros de comprimento. Aí nós temos o quadrinho com as características embaixo, ó. Alguns peixes apresentam um corpo achatado nas regiões dorsal e ventral. É o caso da pirarara. E o outro, o padrão mais comum, é o formato de corpo, que é o peixe como a tilápia. Quem é quem aí? Eu acho que a tilápia é B. Tilápia é a B? Não, tilápia é a A. Então, nós vamos ligar esse quadrinho aí da tilápia no desenhozinho da A. E depois, na figurinha B, o da pirarara. Tá? Júlia está falando que foi em Arraial do Cabo, né, Júlia? E aí tinha um tanque com arraia. Uhum. Eu já vi lá no aquário, lá no Rio. Alguém já foi no aquário? No Eu vi aquário? no Aquarrio, tia. Isso, lá tem bastante, né? Eu também já vi lá e fui no tanque Tem. dos tubarões e coloquei a mão lá no tubarão, no filhotinho lá, que tinha lá. É muito legal. É muito lindo, tia. Lá é. Não, mas é tranquilo. O tubarão, esse que deixam colocar a mão, né? Ele é um filhote, né? Mas é bem tranquilo, porque como ele é pequenininho, e a maioria das vezes ele fica dormindo. Então dá para a gente sentir a textura deles. Os instrutores que tem lá pedem a gente para passar a mão de frente para trás e depois de trás para frente, para a gente poder ver a diferença de textura, né? Quando a gente passa a mão da frente para trás, ele é mais lisinho. E aí, quando a gente passa a mão ao contrário, da parte de trás para frente, aí você consegue ver que o corpo dele é um pouco áspero. Porque, embora a gente não consiga ver as escamas igual a gente vê nos peixes ósseos, eles também têm, só que é muito pequenininha as escamas dele, mini escamas. E aí, quando a gente passa a mão assim ao contrário, a gente consegue perceber que é um pouco áspero, entendeu? Peixe-sol, Bruna? Lá tem uma infinidade de peixes. Tem o Nemo, tem a Dory, né? Tem várias espécies lá interessantes. Tem cavalo marinho. Quem nunca foi, depois que passar essa pandemia, né? Que agora não é a hora de ir em um lugar assim muito fechado. Depois que passar essa pandemia, quem nunca foi, vale a pena ir, porque é bem legal, tá? Bom, então, na aula de amanhã, a gente continua na página 203, tá? Para a gente terminar o grupo dos peixes. Eu vou conferir o nome de vocês, de quem eu não consegui marcar.